E aí, nação, bora que bora aqui no Raposa News para mais um conteúdo para vocês. Raposa News, conglomerado do canal Cruzeiro Nostalgia. Aqui você acompanha as principais notícias nas vozes dos principais jornalistas que cobrem o dia a dia do Cruzeiro e das principais mídias também aqui agora. Bora ouvir o Samuel Venâncio e Nação Celeste. Terça-feira agitada, apesar de não ter jogo, né? O Cruzeiro volta a entrar em campo aí só daqui a alguns dias, mas bastante informação de bastidores. Inclusive, bora falar de mercado, porque surgiu uma notícia aí envolvendo um jogador ex-Palmeiras que pode chegar no Cruzeiro, hein? Bora! Fala galera, chegando com as primeiras informações do Cruzeiro nesta terça-feira, dia de reapresentação, dia de jogos importantes da Série A do Campeonato Brasileiro. A briga na parte de baixo da tabela, Flamengo pode ser campeão. Nesta terça-feira, a expectativa pelos julgamentos dos jogadores do Cruzeiro. Tudo isso você confere a partir de agora na Samuca TV. Vamos lá, pessoal, antes aquele pedido sempre importante, para você deixar o like, é só clicar aí no joinha, você vai curtir o vídeo. Você que ainda não é inscrito aqui na Samuca TV, faça a inscrição na sequência, ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. Vamos juntos com as primeiras do dia, nesta terça-feira, começando com os jogos do Campeonato Brasileiro. Rodada foi encerrada com a vitória do Mirassol para cima do Ceará. 3-0 em Mirassol, e no Beira-Rio, em Porto Alegre, Internacional e Santos empataram por 1-1. Jogos aí que fecharam a rodada de número 35. Flamengo é o líder, 74 pontos. Palmeiras, o segundo, 70. Cruzeiro, terceiro, 68. Mirassol, quarto, 63 pontos. O Mirassol aí é o único que pode ultrapassar o Cruzeiro ainda. Pelo menos o quarto lugar o Cruzeiro já tem garantido na Série A do Campeonato Brasileiro. O Botafogo tem 58 pontos na quinta colocação, 10 pontos atrás do Cruzeiro. E aí o Cruzeiro, então, não pode mais ser ultrapassado do Botafogo. Para baixo, Bahia é o sexto, 56. Fluminense fecha o G7, tem 55 pontos. Zona de rebaixamento, Santos, 38. Fortaleza, 34. Juventude, 33. E o rebaixado Sport, com apenas 17 pontos ganhos. Acima do Santos tem o Vitória, 16º, com 39 pontos. A briga está pesada. Na parte de baixo da tabela, o Ceará, que é o 14º, tem 42, é o próximo adversário do Cruzeiro e entrou aí nessa briga, hein, para permanecer na Série A do Campeonato Brasileiro. E por conta da final da Copa Libertadores, teremos 2 jogos nesta terça-feira e hoje pode sair o campeão brasileiro. É que o Flamengo encara o Atlético Mineiro aqui em BH e o Grêmio recebe o Palmeiras em Porto Alegre. Os 2 jogos às 9h30 da noite. O Flamengo, se ele vencer e o Palmeiras perder para o Grêmio, o Flamengo já será o campeão brasileiro de 2025. O Flamengo não poderia mais ser ultrapassado pelo Palmeiras e nem pelo Cruzeiro, porque ele, em caso de vitória, chegaria aos 77 pontos. O Cruzeiro, vencendo os 3 jogos que restam, também chegaria aos 77, só que teria uma vitória a menos em relação ao Flamengo. O Palmeiras, se ele perde o jogo com o Grêmio, fica com 70. Se o Flamengo vence, faz 77. Restariam 6 pontos em disputa para Flamengo e Palmeiras. E por isso, a chance de sair o campeão brasileiro nesta terça-feira aqui em Belo Horizonte. O Cruzeiro volta a treinar nesta terça-feira. Começa a preparação aí para o duelo diante da equipe do Ceará. Mas a grande expectativa do dia é quanto ao julgamento ou aos julgamentos que o Cruzeiro vai ter no Superior Tribunal de Justiça Desportiva. Fabrício Bruno, a expulsão diante do Palmeiras, essa aí não vai dar em nada, mas o Cruzeiro atento, departamento jurídico trabalhou muito os últimos dias, porque tem Caio Jorge e tem Lucas Romero ainda com relação àquele clássico na Arena, que terminou empatado por 1-1 pela Série A do Campeonato Brasileiro. Caio e Lucas Romero, por causa aí dos gestos que eles fizeram. O Lucas Romero nem foi citado em súmula, não foi expulso no jogo. O Caio sim, a câmera flagrou. E também teve a questão ali de apertar a mão do zagueiro do Atlético. E aí o Caio foi denunciado por agressão física. A parte do Cruzeiro, o departamento jurídico, claro, trabalhando para desqualificar toda a denúncia que foi feita pela Procuradoria do Superior Tribunal de Justiça Desportiva. A gente segue acompanhando novidades ao longo desta terça-feira. Tá falado, pessoal? Um abraço, até a próxima.
Vamos que vamos, Samuca! E agora, Nação Celeste, a gente tem outras informações aqui importantes, tá? Para complementarmos juntamente com vocês. Informação de agora há pouco, da ESPN Brasil, da conta Nação Celeste, de que o Cruzeiro estuda entrar na briga com o Zenit pelo John, né? Jogador aí do meio campo de 23 anos do Red Bull Bragantino, tá? A Raposa cogita entrar na disputa, especialmente porque o atleta caiu nas graças do técnico Leonardo Jardim. E aí, sabe o que essa notícia aqui da ESPN, né, do jornalista Bruno Andrade também traz? Que ela traz duas notícias em uma, né? Traz a informação de que o Jardim fica no Cruzeiro. Aí você pode falar, mas Gilmar, ele tem contrato ano que vem com o Cruzeiro. Mas depois do empate contra o Juventude por 3-3, ele trouxe uma aspas de que depois que a temporada terminasse, ele iria sentar com o Pedrinho, com a diretoria, né, para discutir o 2026, se faria sentido ele permanecer no Brasil. E aí, muita pulga atrás da orelha, né? Quando a gente tem uma notícia dessa daqui, de uma fonte confiável, a gente tá falando de um planejamento que está passando pelo Leonardo Jardim. Um planejamento de 2026 que passa por ele. Aí eu pergunto pra vocês, nação, John, é um bom nome? Te agrada? Realmente uma boa temporada, né? Só que é o seguinte, cara, o Bragantino, ele cogita receber cerca de 16 milhões de euros. Estamos falando de 100 milhões de reais. Em caráter de comparação, a contratação mais cara da história do Cruzeiro é o Arroio, que custou metade disso, literalmente metade desse valor. Então fica essa dúvida, né? E um outro ex-Palmeiras, né? Porque o John é da base do Palmeiras. O outro ex-Palmeiras que poderia chegar no Cruzeiro, e aqui eu faço uma provocação, eu jogo esta bomba aqui e você comenta o que você acha, seria o Scarpa. Trazendo esse post aqui de um perfil do Atlético, os críticos dos Scarpa, no caso é do Scarpa, só vão perceber o quanto eles estão errados quando isso acontecer. Isso o quê? A fotinha já mostra, né? O Scarpa no Cruzeiro. O cara é muito bom jogador e não tem que sair em pé de barca no fim do ano. A reformulação passa por ele ser um dos cabeças do elenco. E, cara, é incrível como eu já vi vários perfis do Cruzeiro, né? Perfis de Cruzeiro ou de torcedor do Cruzeiro falando que o muro da Toca da Raposa 2 pro Scarpa é baixinho. Ou seja, que aceitaria o Scarpa no Cruzeiro. Você responde aí se você faz parte desse grupo que acredita, né, que o Scarpa poderia ser útil. Lembrando que o Cruzeiro hoje não tem um reserva ali pro Matheus Pereira, né? Não tem um meio campista para dar folga ao Matheus Pereira, digamos assim. Quando o MP não joga, você tem que improvisar o Gabigol, que não é meio campista, você concorda comigo? Ou, por exemplo, o Matheus Henrique, aconteceu contra o Juventude. O Matheus Pereira não jogou e Gabigol e Matheus Henrique revezaram na posição do Matheus Pereira. Se você viu o jogo, taticamente você viu isso acontecer algumas vezes. Então seria uma boa, mas você comenta o que você acha, tá? E deixa o likezão, hype pro vídeo se chegou até aqui. Em qualquer momento nós voltamos com mais conteúdos. Até a próxima, tamo junto.